Uma vez, muitos anos atrás, eu cheguei a fazer isso daqui 8 vezes num dia. E eu me lembro que depois daquilo, eu disse pra mim mesmo que eu precisava dar um jeito na minha vida e que eu precisava parar com aquilo. A sensação foi horrível, de perda de energia, de desânimo, de desgaste e culpa por ter feito aquilo ali. Depois desse dia, eu comecei a tentar parar. Tentava mais ou menos, conseguia mais ou menos. Até que mais ou menos 2012, 13, eu comecei a estudar isso a sério. E bom, me tornei um terapeuta especializado em adição sexual, justamente porque isso fez parte da minha vida. Depois o resto é história, como se diz. Então, ajudei muitos pacientes que passaram por isso mesmo que eu passei. Então, eu entendo você. Se você sofre com isso, eu entendo você porque eu já sofri com isso e porque eu já ajudei milhares de pessoas que sofrem com isso. E eu vou te explicar exatamente quais são os benefícios de parar de fazer isso. Os benefícios que você vai alcançar nos primeiros 7 dias, depois nos primeiros 30 dias, depois nos próximos 90 dias e quais são os benefícios que você vai encontrar em 90 dias mais. Então a gente vai dividir aqui esse vídeo em 4 blocos. Primeiro nós vamos falar dos benefícios que você vai receber nos primeiros 7 dias que você ficar sem fazer isso. Depois a gente vai falar dos benefícios que você vai ter ao ficar entre 7 e 30 dias. E depois eu vou te falar o que acontece quando você fica de 30 a 90 dias, ou seja, 3 meses, sem fazer isso. E depois eu vou te falar o que acontece contigo quando você consegue ficar, então, aí mais de 3 meses, mais aí o resto da sua vida. 4, 5, 6 meses sem sofrer com isso. Muito bem. A primeira coisa que eu senti e que os meus pacientes sentem quando você começa a parar de fazer isso, nos primeiros 7 dias, mais energia, um aumento de energia. A gente sabe que existe, o próprio Freud já dizia isso, uma das coisas que mais movimentam, de fato, o ser humano, não é só isso, claro, mas uma das coisas que mais movimentam o ser humano é a energia sexual. O Freud chamava isso de libido, depois o Jung vai chamar isso de energia psíquica, né? Chame como quiser. Os orientais sabem muito bem disso, certo? A energia sexual é uma das coisas que mais movimentam o ser humano, no sentido de que é uma das coisas que mais dão força para o ser humano fazer aquelas coisas que eles precisam fazer. Então quando você fica ali, vamos pensar assim, os seus 7 dias sem fazer isso daqui, o teu aumento de energia ele é brutal. Ele é brutal e ele é assim, absurdo. Ele é absurdo. Mas não é só isso. Quando você começa então a ficar uma semana sem isso daqui, o que acontece? Você começa a sentir um efeito de que a gente chama de brain fog. Você tem menos brain fog. O que acontece? Quando você acaba fazendo isso daqui muitas vezes, você entra num estado que a gente chama de brain fog. O que é o brain fog? É aquele estado de burrice intelectual, cognitiva. Você gasta, é como se você gastasse o seu tutano mental nisso daqui, certo? E aí você entra nesse estado de brain fog, né? De burrice. Você não consegue estudar, você não consegue se concentrar, você não consegue fazer nada, porque você está nesse estado de brain fog. Quando você começa a ficar os seus primeiros 7 dias longe disso, esse estado de brain fog ele vai o quê? Diminuindo. Então você vai ficando mais atento, tua cognição melhora, você fica mais ligado, você fica mais atento, a tua memória melhora, tudo melhora, tá? Tudo melhora. Só que tem um outro ponto que eu acho que é negativo. Como assim negativo? Deixa eu virar o carro, colocar pra lá. Por que negativo? Porque nos primeiros 7 dias, as tuas emoções elas vão ficar mais à flor da pele. Quando você para de fazer isso aqui, você vai ficar mais emocional. Você vai ficar mais sensível. É uma bosta, né? Pro homem é ruim. Mas você vai ficar mais emocional. Você vai ficar com as emoções mais à flor da pele. Não só mais sensível, mas mais irritado. Isso é um sintoma de abstinência mesmo. Então você vai ficar mais nervoso. Os seus sentimentos vão ficar mais ali à flor da pele.
você vai ficar mais estressado com coisas que não te estressam. Isso é um sintoma de abstinência, porque você, entenda, é como uma droga. Então você parou de fornecer aquela droga pro teu cérebro. Quando você para de fornecer aquela droga pro seu cérebro, é óbvio que ele vai sentir falta. Então você vai ter esse sintoma de nervo mesmo, de ficar estressadão por conta disso. Mas passa. Isso aqui, esses 3 pontos então, são os pontos que acontecem nos primeiros 7 dias. Nos primeiros 7 dias você vai ficar sem fazer isso daqui. É isso que vai acontecer contigo, tá? Aconteceu comigo, aconteceu com todos os meus pacientes e também vai acontecer contigo. Então, saiba, você começou a parar de fazer isso, começou a ficar mais irritado, mais nervoso, vai passar e é normal do processo, já é esperado, ok? O que começa a acontecer então quando você passa dos seus primeiros 7 dias sem isso? E aí você começa a entrar ali no período de 7 dias a 30 dias. Primeira coisa que eu percebi, e que você vai perceber, e que os meus pacientes percebem, é um aumento brutal da confiança. Um aumento brutal da confiança. Você vai ser um sujeito muito mais confiante, certo? Vai ser um sujeito muito menos tímido. Sabe aquela timidez de conversar com mulher, né? De chegar na mulher e olhar no olho e falar com ela? Se você notar, né, a bronha, ela te deixa tímido, ela te deixa com vergonha das coisas. Quando você passa 30 dias sem chegar lá mesmo, tu fica o quê? Muito mais confiante. Você tem um aumento de confiança brutal. Você vai confiar mais em você, confiar mais no teu taco. Se você joga um esporte, você vai ter mais confiança. Pô, né? Então, o pessoal sabe que eu jogo basquete. Então, às vezes a gente vê. O cara vai pra cesta sem confiança. O cara arremessa sem confiança. Fala, pode ter certeza que eu sei o que você está fazendo quando ninguém vê. Então, assim, o sujeito fica mais confiante. Beleza? Segunda coisa. O sujeito fica com muito mais energia. Se nos primeiros 7 dias você já sente um aumento de energia, no primeiro mês, então, a tua energia, ela bomba. Bomba, bomba, bomba. Você vai ficar com muito mais energia no primeiro mês sem isso daqui. Então, primeiro mês, né, de 7 a 30 dias, aumento de confiança, aumento de energia, aumento do foco. Você vai ficar um sujeito muito mais focado, tá? Muito mais focado. Sabe aquela dispersão de começo a fazer uma coisa, aí paro, aí não consigo terminar um livro e ir até o final, aí não consigo estudar, aí não consigo dar atenção para minha família? Você vai ter um ganho de foco para trabalhar, por exemplo, muito maior. Aquele negócio, não consigo estudar por mais de 30 minutos, né? Não consigo manter a atenção no negócio que eu estou fazendo por mais de 1 hora, por mais de meia hora. Isso vai passar. Com 30 dias você começa a ganhar, digamos assim, essa capacidade de ter um foco maior nas coisas, certo? Um foco muito maior nas coisas. Também com 30 dias você vai conseguir perceber o quê? Uma diminuição do brain fog. O brain fog vai melhorar muito com esses 30 dias aí. Tu vai ver. Então, aquele estado de leseira cerebral, acho que brain fog seria bem traduzido como isso, né? Uma leseira cerebral. Vai melhorar, tá? O que acontece, então, quando você passa para, então, mais de 30 dias? Então, você já venceu os primeiros 7 dias, aí você agora venceu os primeiros 30 dias. E aí você começa a entrar num estado de 30 dias a 90 dias. 1 mês sem, 2 meses sem, 3 meses sem. O que acontece com você? Quais são as reações? Quais são os benefícios? Eu percebi muito o aumento de criatividade. Meus pacientes também. Então você fica, obviamente, muito mais criativo. Muito mais criativo. Seja para trabalhar, seja para produzir conteúdo, seja para estudar, seja para ter novas ideias. A sua criatividade, ela aumenta. Inclusive, tem um livro que, deixa eu ver se eu me lembro o nome do autor, é famoso. Lembrei, é o Pichirin Sorokin, se escreve Sorokin,
Se chama A Revolução Sexual, se eu não me engano. A Revolução Sexual Americana. E nesse livro ele fala exatamente como que uma sexualidade avacalhada, nesse sentido aqui, né? Pô, você vai lá e se vicia e não, só quer ficar chegando lá toda hora. Na boa, o que acontece? A tua criatividade ela vai pro saco. Né? Então, grandes sujeitos, como Mozart, como Beethoven, como Monet, grandes arquitetos, grandes poetas, grandes filósofos, escritores, Balzac, que seja, o próprio Dostoiévski, Tolstói, se você quiser também. Ora, todos esses sujeitos criativos, não é isso? Se eles tivessem esse problema, eles não conseguiriam escrever isso daqui. Então, a coisa que eu estou dizendo é o seguinte: Tolstói não teria escrito Ana Karenina se ele gozasse muito todos os dias. Né? Isso é a coisa mais óbvia do mundo, tá? O aumento da criatividade. Quando você começa então a passar de 30 e começar a bater 90 dias, você, além de sentir um aumento da criatividade, você sim, aí sim, começa a se tornar um sujeito mais atrativo para as mulheres. Porque você vai ficando menos tímido, com mais postura. Você sabe que quando isso acontece, isso te desmoraliza. Quando você vai e chega lá e fala, porra, tô aqui com um pau na mão ainda e desanimei. Isso te desmoraliza, te joga pra baixo, te sente mal. A postura, e aí acontece, esse sentir mal, né, te joga pra baixo porque assim, ó, fica meio depressão, cabeça baixa. E é óbvio que as mulheres não vão se sentir atraídas por isso. Quando você passa então a ficar aqui 30 a 90 dias sem isso, a tua postura melhora. Você começa a liderar melhor, você começa a olhar no olho, a falar sem vergonha, sem timidez. E é claro que você vai ficar um sujeito mais atrativo. Ainda mais hoje, galera, 2025 é a coisa mais fácil do mundo de você olhar no olho de uma mulher e ela sentir atração por você. Por quê? Porque a concorrência é muito baixa. Vamos lá. Né? Vamos lá. Saca? Então assim, tu vai ficar muito mais atrativo. Se você já é casado, sua mulher vai sentir mais atração por você. Porque você vai voltar a ser um rei, né? Um monarca. Eu gosto muito dessa história do rei, do monarca, do sujeito que realmente comanda a própria casa. Né? Quer dizer, ele realmente tem um papel de liderança dentro da própria casa. Ele domina a própria casa e ele ordena as coisas. Também, depois que você passa então de 90 dias, 3 meses adiante, quais são os benefícios que você vai sentir nisso daqui? Talvez o primeiro deles, depois de 3 meses, é que você vai começar a sentir mais conexão real pelas pessoas, com as pessoas. E pelas pessoas também. Então você vai se conectar melhor com a tua mulher, com a tua esposa, com a tua namorada, que seja. Ou com os teus amigos. Você vai ter uma conexão humana e afetiva maior. É louco como que esse negócio de tela, isso tira de fato a tua capacidade de se relacionar, né? De se conectar realmente. Então você vai ter mais conexão. Agora, em último lugar, esse aqui é o mais fantástico, porque você vai voltar a sentir prazer nas coisas pequenas. Nas pequenas coisas do dia a dia. Você vai voltar a sentir alegria nas pequenas coisas do dia a dia. Um filho que sorri, um abraço de um amigo. Coisas que antes não tinham mais graça, justamente por quê? Porque o seu cérebro havia sido sequestrado pela dopamina brutal daquilo ali. E agora que você já está longe daquilo, a dopamina normal do dia a dia, ela passa a frequentar o teu cérebro. E aí, opa, que maravilha, cara. Tudo é bom. Tudo é gostoso. Tudo é muito mais prazeroso. Tudo é muito, muito mais prazeroso. Se você quer alcançar isso daqui, eu criei um formato de terapia que pode te ajudar. E é um acompanhamento anônimo. Você não precisa se expor, você não precisa aparecer. É super tranquilo.
O que é que você precisa fazer para se inscrever? Você precisa enviar um e-mail para miguelsoriani102@gmail.com. Eu estou deixando aqui também na descrição do vídeo o e-mail para você entrar em contato. E lá eu vou te explicar todos os detalhes. Vou te mostrar exatamente como é que funciona a terapia anônima da adição sexual. Eu faço isso desde 2016, 15 ou 16 eu acho, com vários pacientes, e ajuda muito, porque o maior problema disso daqui é você aparecer e pedir ajuda, tipo assim, me ajuda, tô aqui, olha minha cara, tal. Não, eu quero te ajudar e vai ser de modo anônimo e vai te ajudar. E você vai sair. Se você seguir exatamente tudo que eu te propor, eu vou te acompanhar terapeuticamente e a gente vai conseguir ficar aqui 7, 30, 60, 90, 6 meses para sempre longe desse problema, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo, um abraço. Tchau, tchau.